Olá, eu sou a professora Paola Zordan e essa é uma aula do Seminário Especial dos Caprichos de Goya e Breviário dos Sonhos em Educação, que trata especificamente do projeto de redesenhos dos caprichos e do conceito de capricho, em especial no que é constituído como um seminário anterior, também, né, da nossa linha de pesquisa no programa de pós-graduação em educação, que compõe esse livro que tem 42 autores, agora eu não vou lembrar, 40, toda essa lista de gente que participou e com escrita breve. Então, o que é capricho? E por que Goya, Francesco Lucientes, Goya, esse cara aqui, né, colocou o nome na série dele de capricho? Hoje, no senso comum, a gente tem a ideia de capricho, aquele trabalho escolar ou acadêmico que tem um acabamento, ou um desenho, ou um bordado, um artefato, um artesanato que seja bem acabado, que os pontos, no caso do crochê, sejam todos parelhos, no tricô, né, tem uma certa homogeneidade, que não tenha nada rasgado, que tudo seja feito num ideal de perfeição formal e constituído assim, né, com limpeza. Então, o capricho está muito ligado à limpeza e a um cuidado visual. Tá? Isso é o senso comum. O ornamento, o que é um ornamento caprichoso? É um ornamento feito dentro desses padrões. Aqui nós vamos ter alguns ornamentos maneiristas, ou seja, maneirismo. Como hoje, na história da arte, se pensa aquele período de decadência do Renascimento e início do que vem a ser o barroco na arte, né? O século XVII e todas essas filigranas, né? Só que o barroco, ele vai tirar um elemento que vocês estão vendo aqui, que é o elemento da figura intercalada com um animal e intercalada com um ornamento, que é uma ramificação vegetal que vai se abstraindo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ornamentos maneiristas ou proto-barrocos do final do século XVI e início do século XVII. Então, observem aqui, ó, eu vou mostrar com a flechinha, o braço que vira uma cabeça, o corpo que vira a própria linha vegetal do ornamento, aqui também ó, o torso, uma asa que é uma asa de pássaro, e aqui uma linha que faz uma ramificação, que tem uma vinha, e ao mesmo tempo uma espiral, ou seja, uma linha abstrata e ao mesmo tempo um elemento figurativo. Esse tipo de ornamento a gente diz heteróclito, né? Tem uma mistura do animal, do vegetal, da figura humana e ainda da linha abstrata. Tá? O que esse ornamento vem nos dizer? Que, por exemplo, uma figura sem cabeça. Então, esse ornamento está cheio de monstros, né? Que são monstros que têm alguma origem alquímica, mas também são monstros dos bestiários medievais, e eles são decorativos, mas não apenas. Nessa composição decorativa, existe essa relação, né, entre aquilo que é e o que não é. A gente poderia hoje pensar isso em termos de uma precursão ao que vem a ser o surrealismo. Então, elementos que são impossíveis, elementos que têm uma relação onírica. Esses ornamentos também são chamados de grotescos, né? Embora o grotesco no século XVI era um adjetivo para o mau gosto, porque seria hoje o kitsch, o brega, né? Mas isso é chamado porque vem da origem dos godos, né? Dos vikings, dos bárbaros, dos monstruosos. O que nós temos que aprender com isso? Tá? Entender que a palavra capricho vem dessa ornamentação caprichosa, porque torna um móvel, uma parede, algo, né, elaborado. Mas a
palavra, capricho. Ou então, por exemplo, esses desenhos, e é interessante, né, que os modelos de retábulos, de altar, esse aqui é um modelo que é renascentista e vai se perpetuar no barroco. Eles vão começar no século XVI e eles vão ser copiados até o final do século XVII. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, por essas espirais barrocas que vão estar aqui em volta do anjinho, ou então aqui, né, na frente, o anjo com os bracinhos abertos, elas formam umas espécies de guampinhas. Ou então essas figuras que são espécies de seres, faunos, que são vegetais, animais. Esse aqui tem um arpão e tem também essa imagem que é uma guampa, mas ao mesmo tempo é um ornamento abstrato e pode ser um chapéu de bufão, pode ser muitas coisas, né? Então ela dá uma ambiguidade para a constituição da figura. E aí nós vamos entender que nesse período chamado maneirismo, atualmente pelos historiadores de arte, ou seja, o que o Renascimento conquistou em termos de luz, de sombra, de domínio da anatomia, já não se sustenta em função dessas combinações heteróclitas, e o termo maneirista, ou capricciossi, né, o termo maneirista, que vem dessas maneiras, apresenta essa palavra capricciossi para o ornamento que vem da cabra, né? Fazendo a relação com as guampas da cabra. E vai, porque isso já aparece no século XVI nos escritos do Vasari para falar desse tipo de ornamento de origem grotesca, e o grotesco vem do godo, né? Do gótico, da palavra do gótico e daquilo que é bárbaro, ou seja, pagão. Então, uma observação do Wolffing, que é um historiador de arte final do início do século XX, né, da escola de Viena, que é uma escola bem importante no sentido de formar um pensamento em torno do que vem a ser a história da arte no século XX, né? E ele vai trabalhar o problema da evolução do estilo naquela arte que os historiadores vão considerar recente, ou seja, do século XV, dos 1400 para os 1900, que é o século XX. Ele vai fundamentar a história da arte pensando muito relacionado à época dele, né, dos estudos dele, que é o início do século XX, com muita influência da psicanálise, que é o aspecto psicológico do artista e dos contextos. Ele vai procurar a visibilidade pura, então a compreensão do caprichoso, do caprichoso ligado à cabra, pela visibilização do que eu estou mostrando aqui para vocês, como essas guampas. A visão, né? Toda visão tem uma história, tudo aquilo que se produz em termos visuais está calcado num devir histórico que tem que ser revelado, né? A luz, é ainda uma ideia bem iluminista da história da arte, revelado à luz de pesquisas e estudos. E o que nos interessa, né, no que vai se pensar em todo o seminário, é um quadro deve mais a outros quadros do que a observação direta do próprio quadro. O que a gente vai encontrar também, né, nos estudos do Aby Warburg, que também partem do Renascimento, ou seja, um quadro repete outro quadro. Eu vou demonstrar isso com o próprio Goya. Então, por capricho, é interessante que no século XVIII, essas imagens que têm quadros dentro de quadros, que são imagens clássicas, né, o estilo neoclássico, onde se domina totalmente a luz e a sombra. Percebam aqui aonde que entra a luz nesse quadro, por onde a gente pode ver a sombra da edificação arquitetônica aqui reapresentada, todo o domínio da perspectiva e toda a relação de proporção da anatomia humana, tá? Então aqui é um desenho que é o próprio Museu do Louvre, onde quadros estão dentro do próprio quadro. Isso
é uma inovação da Idade Clássica no século XVIII, quadros dentro de quadros e quadros que já explicitamente já estão mostrando que partem de quadros, né? Como aquele desenho do ornamento caprichoso, que ele é reproduzido pelo Giovanni Battista Montano, depois o Giovanni Battista Soria, depois pelo David Gérôme, depois pelo Camille Kung. E assim vai aquele mesmo ornamento sendo repetido, né, em vários aspectos. Aqui também, ó, é um quadro que é chamado Capriccio de Roma. Por que isso é um capricho? Porque ele está aqui representando todas as ruínas de Roma e é comum também chamar de capricho uma representação, uma pintura de ruínas, né? E um capricho porque a Idade Clássica mostrando o classicismo que se perdeu, que já não existe mais. Então, esse quadro, dentro do quadro, a relação com o clássico, o olhar para o passado, que o classicismo, o século XVIII, se põe no sentido de construir um conhecimento que tem uma base histórica e todo um amálgama do que já aconteceu e do que está por vir, e essas cortinados no primeiro plano, não sei se vocês conseguem enxergar, ou seja, aquilo se revela a partir de uma cortina que se abre, tu vai ter esse espaço onde todos os espaços representados, reapresentados, estão dentro de uma mesma composição. E aqui, então, um exemplo daquelas pinturas, né? Esse aqui não tem data, mas o Marco Ricci nasce no fim do século XVII, em 1676, morre no início do século XVIII. Então, isso que vai se constituindo enquanto paisagem de ruína, né? O olhar para o passado. O Piranesi, ele tem também, ele chama, né, tudo que é invenção, tudo aquilo que não é exatamente a cópia do modelo, começa a ser chamado de capricho. Então, o Piranesi tem essa série de prisões e imaginárias que são as invenções caprichosas de cárceres, né, onde a gente vai ter prisioneiros e corpos, então, numa composição heteróclita aqui, e um cárcere imaginário, porque essa arquitetura ela não existe. E é importante também observar que nesse caso aqui são gravuras em metal, né? A água ponta seca, né? Então, pensar assim que a gravura vai mostrar o quanto uma imagem pode ser reproduzida. A gravura vai, especialmente a gravura em metal, no século XVII, XVIII, ela faz imagens que lá no Renascimento eram reproduzidas na madeira, ou na pedra, e aqui também já tem gravuras em pedra, né? Então aqui o mesmo Piranesi, né? Já com as fotos, foto é para nós, né? Com as gravuras das ruínas, né? Então, essas são as prisões, são as ruínas. E aí, ainda no século XVII, né, também são chamados de caprichos, essas gravuras daí são em água forte, que também são sobre metal. O Jacques Callot, ele vai fazer, né, para o Lourenço de Médici, uma sátira de costumes, né? Aqui são os esboços de como seriam essas gravuras, que vão vão fazer uma crônica dos dias para o príncipe. Então, aqui vocês têm uma noção, né, de como é que seriam essas gravuras até chegar na apoteose, está relacionado às práticas corteses, à relação com o público. E aqui, então, nos detalhes, né? E é interessante que, pelo fato de aparecer a cabra, isso também é chamado de capricho, e é chamado de capricho porque tem uma relação não mais com os ornamentos, mas com a invenção de uma crônica e uma reinvenção que tem um detalhe satírico. Então, aqui, essas imagens chamadas caprichos. Então, aqui mais o traço satírico,
né, pela caricaturização da figura humana, as danças do Caló, as lutas. Percebam que atrás, nessa gravura, as edificações estão em ruínas. Então, tem uma série de sobreposições de sentido que nós podemos entender dentro do que a Idade Clássica chama capricho. O olhar para o passado através da reapresentação visual da ruína, a crônica dos dias, uma crônica satirizada dos acontecimentos, das práticas, e, ao mesmo tempo, a liberdade do artista para criar e inventar alguma coisa que não é só um mero retrato ou a mera reprodução de uma paisagem do modelo de uma natureza morta, que é uma invenção visual desse momento histórico. Então, são várias figuras do Jacopo Calò, mostrando, né, as situações de feira, de algumas questões históricas, as batalhas, né, as cenas pastoris, ali como a gente viu com a cabra. E aqui, essa especialmente, eu chamo atenção, porque é uma gravura, e aí tem a questão do quadro dentro do quadro, e aqui a gravura dentro da gravura. Porque é na mesa, uma mesa de feira, onde as gravuras eram vendidas, e a gente tem que contextualizar bem que a partir do século XVI, a imagem impressa é um produto mercadológico. Né? A necessidade de aprender a ler e escrever tem a ver também com a possibilidade de acessar material impresso com a palavra escrita, que durante toda a Idade Média era restrita às bibliotecas dos monastérios, dos palácios. E agora ela está na feira, né, colocada numa mesa para que todos tenham acesso, todos podem comprar por algum valor e dependendo da tiragem, e se fosse estilogravura ainda era mais barato. Então aqui é bem interessante a gente olhar isso. E isso vai aparecer depois na produção do Goya, porque ele faz os caprichos com intenção de criar algo vendável e facilmente comercializável. No século XVII, então, entre 1600 e 1700, a palavra capricho, além de todos esses sentidos que eu estou apontando aqui para vocês, também indicava uma composição musical que, de algum modo, frustrava as expectativas dos ouvintes com mudanças repentinas no ritmo. Então, aquele ritornello, né, aquela frase musical, ela ia apresentar uma variação. Né? E aí o tempo musical era errátil, atrapalhando, inclusive, as danças populares, que teriam uma marcação. Então, era um capricho dos músicos criar uma variação dentro da melodia que atrapalhava a marcação, inclusive, das coreografias, né, marcadas. E aí, aqui o frontispício dos caprichos das diferentes figuras do Jacques Calò, né? Então, o fazer, vamos para concluir essa parte aqui de retomada dos sentidos dos caprices, ou dos caprichos, ou dos caprichoses, era uma vontade, ou uma sacanagem, até a gente pode dizer hoje, do artista em relação ao interlocutor, ou aquele que estava escutando. Então, era uma pegadinha o capricho. Podemos entender assim. Né? É muito diferente hoje do conceito que a gente começou aqui com do senso comum. Os Caprichos do Goya, Los Caprichos, que é uma série de 80 imagens em gravura em metal, eu vou apresentar daí junto com a biografia do Goya, especificamente, né? Ela era para ser chamada de sonho, ou seja, que reforça a intenção de ser uma invenção desse artista, inicialmente. Esse sonho acaba sendo Los Caprichos, era para começar com uma gravura que é bem conhecida, isso vai ficar para a aula do Goya especificamente. Essa aqui, aí eu vou só mostrar a questão do capricho, porque o que não está pronto, e depois no século XX, isso em termos de história da arte vai mudar totalmente. Então aqui é a prancha 9, a prancha 10, desculpa,
é uma prancha que eu não redesenhei. Então, nesse trabalho aqui, ele envolve, não chega a ser 80, tá? Os 70, eu deixei de desenhar uns 4 ou 3 caprichos dos 80, mas aí eu me redesenhei para brincar com a imagem do Goya. São redesenhos das pranchas. Tá? A 10 eu não redesenhei porque ela era muito parecida com a 9. E aqui é o meu redesenho da 9. E a nossa discussão era mais as lições de moral e de educação, mais a questão da moralidade presente na sátira emblemática que o Goya faz. E daí eu vou fazer uma aula, então, ainda sobre o Goya e uma sobre os emblemas, né, que ele satiriza na série Los Caprichos. Esse aqui é o Amor e a Morte. É uma coisa, 1799, quando ele publica essas imagens. O que eu estou mostrando aqui? O esboço, o escorço do livro, né, de esboço, o desenho a partir do esboço, preparatório da gravura e a arte final da gravura em metal. Então, tem um processo aí de que o capricho está naquela arte finalizada, com as rachuras em ponta seca, com um pouco de água tinta e água forte no fundo, para fazer as diferenças de luz e de sombra, o enquadramento, que lá no escorço está totalmente perdido. Então, o capricho tem a ver com esse acabamento no nosso senso comum. Mas, né, nos meus redesenhos, eu estou satirizando um pouco esse capricho, porque eu não fiz redesenhos caprichosos. Eles são, né, redesenhos feitos em férias, que era o único momento que eu disporia de tempo como professora para poder desenhar, e aí, como esse desenho, ele não é dentro do nosso conceito de capricho de finalização, ele não é caprichoso. Então, aqui umas imagens dos caprichos, né? Como essa questão do heteróclito, da animalização, da satirização está presente no trabalho do Goya, que era para ser um sonho. E esse sonho no sentido de invenção de uma imagem, pensando que essa produção do Goya, dos caprichos, vai acontecer no momento de decadência do ideal iluminista, do classicismo. E aí nós vamos ter também essa questão da assombração que começa a emergir no final do século XVIII e que vai dominar o século XIX com o romance gótico, no romantismo. E o Goya também, de certa maneira, apesar de que ele está trabalhando com o fantasioso, ele traz, né, caprichosamente um realismo mostrando os problemas sociais do seu tempo. Então, aqui também, os escorços, todas essas imagens estão na Wikipédia, tá? Todas estão nas imagens disponibilizadas pela Wikipédia, e aqui eu brinco que mostro, então, a gravura final do Goya e o meu redesenho para poder reproduzir, porque o colega Máximo Adolf entrou em contato com quem tem os direitos dos caprichos. O Goya fez 4 impressões dessas imagens, uma série foi destruída por um crítico e artista do final do século XIX, eu vou contar isso na aula do Goya, porque ele era considerado uma afronta ao bom gosto. E algumas estão espalhadas em bibliotecas de universidade, que são as de reprodução pública, como a 43, mas a coleção completa, quem tem é o Museu do Prado. Para nós usarmos, mesmo com fins didáticos e para uma publicação, era 11 euros cada. Nem preciso dizer, né? Dentro do quadro de não recursos das universidades públicas e dos nossos projetos, isso era impossível. Então, eu redesenhei as imagens, e aí sem capricho, dentro do senso comum, né, mas exigindo o trabalho. Então, aqui, só para vocês verem, né, o capricho da achura da gravura em metal para minha achura em nanquim, caneta nanquim, o grafite e, nesse caso aqui, lápis dermatográfico e grafite sanguíneo, né? Porque aqui aqui não tem ponta seca, né? Eu não sei se é água tinta, não sei fazer gravura em metal,
Então, até se quiser depois comentar alguém que conheça gravura em metal, se é água forte ou água tinta, o burro original do Goya. Né? E aí, para finalizar assim, o processo do capricho, da invenção, da possibilidade de recriar, eu trago a colagem, feita a partir dos recortes das fotocópias que ficou na capa, né? Ou seja, do redesenho, o recorte para uma colagem, né? Uma colagem bem suja, nada, né? Totalmente heteróclita, totalmente, né, aglutinando todas as imagens extraídas das pranchas do Goya, e ela também, uma coisa que não está na capa do livro, mas ela sai pelas bordas, né? A fotocópia está nas bordas. Essa colagem foi doada para a Associação de Artistas Chico Lisboa, no Salão 30 por 30, não sei se foi vendida, eu brinquei com as letras, ficaram os títulos das obras, e aí eu vou falar na aula da Emblemata por que cada gravura tem uma legenda que é uma espécie de moral ou uma espécie de, não uma tradução da imagem, mas uma moral invertida, que ele mostra, né, o quão aquela imagem tem um sentido amoral, o quanto esses costumes, e aí isso eu vou elaborar e apresentar na aula específica das emblematas. Então, essa aqui seria das minhas 3 contribuições para o seminário especial, que discute o conceito de capricho. Nós vamos ter um breviário da vida do Goya e uma um pouquinho mais comprida sobre as emblematas. Muito obrigada, até!